E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, tudo sobre a chegada de Oscar. Oscar que já falou, a mídia já está escalando o Oscar no time do São Paulo também. Tem notícias sobre o Wendel e sobre Montiel, beleza? Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos quase na meta de 15 mil inscritos. Se inscreva aí. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, vendo tudo que a mídia esportiva vai falar do Oscar. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar não só do Oscar, mas também sobre o Wendel e sobre Montiel, beleza? Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Ele perambulou pelo campo todo, só que mais pelo lado esquerdo do ataque. Deixando o lado direito pro Lucas e o centro pro Calleri. Ele já chegou com esse mapa, ele mostrou assim, ó, vai chegar e mostrar, Zubedinho, ó, tá aqui, ó o trio aí pra você. E se quiser, encaixa o Luciano um pouco atrás ali, eu junto com o Calleri. Ah, legal. Eu achei que ele ia circular de 10, né? Ele vai até ser camisa 8, mas como um meia 10 ali e tal, parece que já escolheram o 8. Dá pra tirar 10 do Luciano, né? Ah, dá pra tirar, não sei. É o dono do time? É o Rogério Ceni atual? É o Luciano? Ah, bom. É provocação. Ei, não entendo isso. O Plirra confundiu, é o Luciano mesmo que tá falando aquele? É, aquele. Esse aí não pode mexer no Morumbi? Artilheiro do time no ano, mais uma vez. Eu gosto muito do Luciano, mas fica sim. pra trás Mas o na meu dia fila. tem gol. Mas enfim, eu também gosto dele, inclusive eu acho que ele entrega muito. Não sei se vai jogar no 4-2-3-1 ou 4-2-4 para encaixar o Luciano ou não. Tentar... Opa. Né? Fomos Acontece. atrás rapidinho da declaração, rodamos ali diretão no computador, mas deu certo. O importante é botar no ar. 25 de dezembro acontece. Pegamos a fala dele. Isso Não, o que importa é a notícia, a informação, é a resposta dos caras, as primeiras palavras dele. Mais uma vez, São Paulo, de novo São Paulino, depois de quase uma década e meia. E como é que vai jogar o Oscar nesse time, Pedro? Eu acho que a decisão vai passar pelo que o Zubedia pensa. É Ferreirinha ou é Luciano? Se for Luciano, acho que é onde ele vem atuando pela China. Cai da esquerda para dentro. E veja bem, aquele mapa ali, o Oscar não é um ponta. Não. Ele não é um ponta. Vai cair da esquerda para dentro. Se ele quiser ir com o Ferreirinha, se ele quiser jogar num 4-2-3-1... Você pode centralizar o Oscar. Você vai ter a volta de Alisson, de Pablo. Você pode ter 4-2, centraliza o Oscar, Lucas por um lado, Ferreirinha pelo outro, Calleri na frente. Você pode ter o Lucas, se você quiser, também fazendo quase que um segundo homem de ataque com o Calleri, tendo o Oscar um pouco mais por trás. Não é, para mim, um problema. Por exemplo... O último nome que a gente ficou nesse debate foi quando o Coutinho chegou. O Coutinho e o Paê podem jogar junto? Ali era uma situação muito específica de faixa de campo, condicionamento físico e recomposição. Para mim, o problema do São Paulo é distribuição de peça, porque os dois têm condição de jogar. Ou alguém duvida da capacidade atlética do Lucas. Então, ali é muito mais a opção que você quer. Você acha que a preferência é sustentar o Luciano no time? Você abre o Oscar por dentro, por fora para jogar para dentro. Ele é o cara que vai te dar o passe, ele é o cara que vai aproximar. E as características são totalmente diferentes. Mas... com o Rames não foi possível escalar os 4 esperados, que eram os mesmos 3 que você acabou de citar, Lucas, Luciano e Calleri, mais Rames não rolou. Com o Oscar isso é possível, Mauro Naves? Vai continuar só os dois marcando lá, né? Mas acho que o Oscar... Pobres Pablo Maia e Alisson. Mas acho que o Oscar até nesse aspecto tem vai muito mais contribuir. dinâmica que o Rames. Muito mais dinâmica. Muito mais. O diferencial dele, para mim, inclusive, é a dinâmica. Não. O Oscar, inclusive, se você quiser baixar o Oscar para ser um cara que vai sair jogando, pegar o campo de frente para te distribuir o passe, desafogar um passe, o Oscar te faz essa função também. É um cara de muito mais dinamismo. Eu acho que o Zubeldia... O Rames não tinha essa credenciais. Não, lógico. O Zubeldia vai perceber com os treinos se é um desperdício deixar o Oscar meio aberto pela esquerda e não utilizá-lo ali naquela armação para ele encher o Calleri de assistências e tal. Isso vai ser percebido. E aí tem essa possibilidade do Luciano sair do time. Sim. Que não agrada nada ao ambiente, que a gente sabe que o Luciano, quando vai para fora, fica bicudo. Então é tudo para ser administrado, mas aí tem que ver o que vai render mais para o time. Não me agrada botar o Oscar, como não agradava botar o Lucas Moura lá, meio que abandonado, entre aspas, na esquerda. De vez em quando vai lá e corta por dentro. Não, acho que o Oscar vem para ser um cara protagonista nesse time, participativo Lucas, demais. Muita gente defendeu durante muito tempo que o Lucas jogasse centralizado. E, na minha opinião, no Zubeldia também, o Lucas rende mais e ele provou-se melhor jogando pelo lado direito. Mas tem uma diferença, o centralizado. O Lucas, quando pega a bola, vem de fora para dentro, no corredor central, o Lucas é o cara que arrasta. Ele pega a bola e arrasta. O Oscar é o cara que a bola vai bater
no pé dele pelo corredor central, ele vai achar um passe, ele vai ter que ter alguém para jogar. São dinâmicas diferentes, eu acho que não vai ter essa coisa de chocar. O Oscar, por exemplo, se ele cai pela esquerda, não é que ele vai ficar preso por ali, ele vai cair da esquerda para dentro, ele vai cair para ter uma ultrapassagem, a gente está falando que pode ter um Wendel chegando por uma lateral, entendeu? Então, são muitas possibilidades de jogo com o Oscar, que acho que você não precisa ficar preso numa comparação, por exemplo, com o Rames, ou achando que ele vai bater espaço no campo com o Lucas. Eu apostaria hoje num Zubeldia, pelo que ele já fez, de 2 homens plantados, o Alisson com o Pablo voltando, e os 4 caras iniciando, porque não é guardar posição, iniciando. O Lucas com o Oscar e por dentro o Luciano Calera, mas muita movimentação ali, Plihal, muita movimentação. E aí sim eu acho que o São Paulo tem muito a ganhar. Querendo ficar com o Luciano no time, pode ser isso. Agora, abrir com o Ferreirinha, ter o Oscar por dentro, de articulação também, de achando passe, chegando opções, por ali. Né? William Gomes. O William Gomes, a gente está esquecendo de falar do William. Verdade, você tem muita coisa por aí, não é problema não. Agora, é um outro São Paulo, é uma outra perspectiva de peças para você poder brincar ali e se arrumar para o próximo ano. Para brincar, precisa trazer um lateral esquerdo, porque se não trouxer um lateral esquerdo, não tem brincadeira lá na frente. O São Paulino está contando com o Wendel já. Eu acho que o Oscar ali eu acho que pela esquerda ele deve fazer o que o Palmeirense esperou que o Felipe Anderson fizesse no Palmeiras e o Felipe não entregou ainda, mas pode entregar, jogando pela esquerda. Não é necessariamente um ponta, não vai ficar lá, é um cara que entra para dar assistência e tal. Ele não fez isso ainda, mas é a mesma característica. Eu acho que vai ter jogo que o Luciano vai ficar de fora, vai ter jogo que vai jogar com esses 4, enfim, tem muita coisa para falar. Ferreirinha vai ter uma hora que, agora eu preciso ir para o 1 contra 1, trago o Oscar para dentro, porque na ponta eu vou para cima do lateral. O contrato é preocupante, o Oscar tem 33 anos, são 3 anos de contrato. Não tem histórico recente de lesão. Não tem histórico de lesão na carreira. Mas não tem também 60 jogos na carreira há 8 anos, provavelmente. Então, mas isso tem lado bom e lado ruim. Eu estava conversando com o Lugano, ele acha que tem 2 lados. Sim. 8 anos jogando numa liga pouco competitiva, isso tem um preço. Sim. E a gente não sabe qual vai ser esse preço. Vai ver ali na prática mesmo, quando o Oscar estiver tentando se reambientar o futebol brasileiro. Mas ele é um de 33 com 30 anos que ficou 8 se poupando também. É esse o lado bom? Não. O lado bom é que, com tanto dinheiro que o Oscar ganhou, ótimo para ele, não estou nem questionando isso, lógico que não. Óbvio. O cara é um dos, 10 jogadores no mundo mais bem pagos da última década, fácil. Ele não viria para o São Paulo por outra coisa que não fosse a glória. Ele vem pela glória. Só por isso. Por que ele voltaria para cá? Você acha que não tem uma correção de rota aí de como saiu, querer fechar uma história? Uma dívida de gratidão? Eu não sei se é uma dívida de gratidão, mas eu sair de um jeito, se eu tenho a oportunidade de voltar e parecer eu posso voltar agora. Mas para fazer um papel legal. Exato, para mudar essa impressão total. Você lembra muito bem. Mas isso não mudou nada do que eu estou pensando. Se ele vai aguentar jogar 65 jogos aqui, com dinheiro, sem dinheiro, etc. A gente mostrou ali que ele fez 40, né? É o teto ali, 40 e poucos jogos. O que eu estou imaginando, que eu achei que era esse que o raciocínio que o Lugano ia seguir, é o seguinte: eu joguei pouco lá, realmente não é tão competitivo. Mas também eu não me desgastei. Se eu medir hoje a saúde do jogador de 33 que joga aqui 60 jogos com a do Oscar, talvez o Oscar tenha mais reserva técnica, energética, entendeu? Sim. Porque ele também ficou 8 anos não precisando se arrebentar, tanto que não machucou nem nada, bom para ele. É um carro antigo que rodou pouco. E rodou pouco, o motor tá bom. É isso aí que eu acho. Então, assim, mas demora. Não quer dizer que ele vai chegar, já vai fazer 15, 18, 15, né? O Campeonato Paulista, e já começar a Copa do Brasil, eu acho assim, aos poucos e tal. Está todo mundo preocupado. O próprio BAP deu uma declaração sobre isso, alegando que se o Flamengo fizer todas as finais, que é muito difícil, faria 87 jogos. Mas que todos... Padrão anos 90. Todos os clubes terão que se preocupar com isso. Por isso, teriam que ter basicamente 2 times, 2 elencos, porque não dá para jogador aqui. A gente já viu esse ano, quem jogou na Argentina veio para cá e não conseguiu render. Último programa desse ano do Tricolor. Boa noite, Zé. Feliz Natal. Boa noite, Mi. Feliz Natal para você, pro Pacete, pro Alex Miller, todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, esse ano foi complicado pro São Paulo, né? O São Paulo estava ali numa expectativa de ter o Dorival Júnior, normalmente na temporada. E aí o Dorival vai para a seleção brasileira. Aceita o convite, leva ali uma rapaziada junto com ele lá do São Paulo. Enfim, o planejamento vai por água abaixo, o Dorival estava indicando jogadores. O São Paulo tem que correr para contratar um treinador, contrata o Thiago Carpini e até tem bons resultados no início. Conseguiu quebrar o tabu lá em Itaquera de nunca ter vencido o Corinthians.
depois consegue a conquista da Supercopa do Brasil, um torneio importante que faltava para o São Paulo, e ali as coisas pareciam que, poxa, vai dar tudo certo, vai caminhar tudo bem, mas aí começa, né? Paulistão, São Paulo eliminado nas quartas de final, as quartas de final dos torneios aí foram um pesadelo para o São Paulo ao longo dessa temporada de 2024, aí o São Paulo é eliminado no Paulista para o Novo Horizontino, vai capengando aquela coisa toda, e aí o Carpini acaba sendo demitido numa derrota para o Flamengo, depois de uma derrota que a gente até estava lá acompanhando tudo no Maracanã, foi bem legal de ir lá para o Maracanã acompanhar esse jogo, mas infelizmente para o Carpini ele foi demitido do São Paulo, e aí começa tudo de novo. Foi justa essa demissão do Carpini? Eu acho que sim, o São Paulo não estava jogando bem. Não estava conseguindo render, não estava tendo desempenho. O Carpini ele consegue resultados pontuais muito bons, mas o time não estava jogando bem. E aí tem que rolar a troca. O Carpini ele foi contratado, como eu disse, porque o Dorival acabou aceitando um convite que não dá para recusar, que é a seleção brasileira. Então ele entra meio que para ter a oportunidade da vida dele no São Paulo, vindo de bons trabalhos. Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, ele leva o Juventude para a Série A. Tem também a questão com a Água Santa, que ele chega à final do Campeonato Paulista, né? Enfim, chega no São Paulo para fazer o trabalho da vida dele, começa bem, mas depois acaba tendo uma queda e o São Paulo contrata o Zubeldia. O Zubeldia, ele divide muito as opiniões no São Paulo, né? Tem torcedor que gosta... Mas ele chegou bem, né? Chegou bem. No início ele faz uma sequência de vitórias, de resultados importantes, sem perder, vai bem na Libertadores, vai levando o time, mas aí depois o São Paulo também é eliminado na Copa do Brasil, também é eliminado na Libertadores, e aí fica aquela disputa por vaga na Libertadores, vaga direta na Libertadores via Brasileirão, e o São Paulo até conquista essa vaga, mas no final já estava aquele fim de feira, fim de festa, aquela coisa, aquele jogo com o Botafogo lá no Engenhão. Enfim, o São Paulo conseguiu cumprir o objetivo que era estar na Libertadores do ano que vem, e agora tem que planejar todo um 2025 aí sem dinheiro, enfim, com fundo de investimento, tendo que segurar as rédeas. Vamos ver como é que vai ser esse 2025, que promete, hein? Promete ser complicado. Mas, Égio, esse ano do São Paulo, que nota foi o ano do São Paulo para você? Ó, Palmeiras vocês deram... Ele deu nota 7,5. Não, 6. Eu dei 6,5. 6,5 pro Palmeiras. Palmeiras 6,5? Óbvio. Eu dou 8. Eu também dou 8. Relação, resultado e expectativa. Pro São Paulo? Pro Palmeiras primeiro. 8? 8. Pro Corinthians. Pro Corinthians, Eu vou dar 7 pelo segundo. eu vou dar 7,5. Tá, e você? Corinthians, 7,5. 7,5, também vou no 7,5. E o São Paulo, a nota? O São Paulo eu dou 7. Pior que o Corinthians? Eu dou 7. Muito por causa de como terminou o ano. O São Paulo ele conquistou um título, coisa que o Corinthians não conquistou, é verdade. A Supercopa do Brasil tem um peso. É um título inédito na história do clube, em cima de um grande rival. Mas o São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista, sendo eliminado precocemente para o Novo Horizontino nas quartas de final, diante de mais de 55 mil torcedores no Morumbi. Não é pouca coisa. Teve que trocar de técnico logo no início da temporada, mesmo tendo conquistado um título, que foi um problema. Trouxe um treinador estrangeiro que conseguiu atender às expectativas. O São Paulo conseguiu cumprir todas as metas esportivas traçadas pela diretoria. O São Paulo chegou até as quartas de final das duas Copas e terminou em sexto, que era a posição mínima que a diretoria esperava que o time terminasse no Campeonato Brasileiro. Então as metas foram cumpridas por um treinador que pegou o bonde andando, nunca tinha tido experiência no futebol brasileiro, não conhece o calendário absurdo que temos aqui no Brasil, com muitos jogos, muito mais jogos do que ele está acostumado lá no Equador, que foi o país onde ele mais trabalhou. Então, por tudo isso, considerando todas essas circunstâncias, eu acredito que a temporada do São Paulo não tenha sido de todo ruim. Mas eu acho que o São Paulo poderia ter ido além. O São Paulo competiu contra o Botafogo na Libertadores, competiu contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas faltou aquele plus que o São Paulo teve no ano passado com o Dorival Júnior. Beleza. Antes da gente falar do Oscar, vamos começar falando dos problemas que são as laterais do São Paulo. A lateral esquerda já está em tese resolvida com o Wendel. O Wendel, ele em tese já é jogador do São Paulo, ele já tem um acordo. O Wendel, São Paulo e empresários já têm um acordo. O Porto aceitou o Moreira como parte do pagamento pela vinda do Wendel. A questão é que o Porto ainda quer uma graninha. E não vai ter, o São Paulo não vai dar. Ou o Porto aceita o Moreira agora, ou o Wendel vem de graça. Então é questão de dias, é questão de tempo do Wendel ser anunciado pelo São Paulo. É basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Oscar, principalmente porque não tem concorrência. Quem é que vai querer? Se a gente for
ver no frio, sabe, a olhar de maneira calma, o Wendel, ele é reserva do Porto. Ele não é um lateral titular, ele não é nem utilizado lá no Porto, ele não tá nem jogando. Então não tem concorrência pelo Wendel. Ou o Porto ganha um menino naturalizado português, eu acho que ele é naturalizado português, né, porque ele tem passaporte português, que tem muito a desenvolver e pode sim ser um puta negócio pro Porto, ou o Porto vai ficar sem o Moreira e sem o Wendel. Isso é questão de tempo. Então é questão de tempo do Wendel vir jogar no São Paulo. O Montiel, o São Paulo fez uma proposta pro Sevilha. O Montiel também não tá lá com essa moral lá no Sevilha. O São Paulo fez uma oferta de empréstimo pelo Montiel e o staff do São Paulo, do São Paulo junto com o staff do Montiel estão otimistas que vai dar certo. O São Paulo quer fazer com o Montiel a mesma coisa que fez com o Marcos Antônio, por exemplo. Empréstimo com opção de compra. A mesma coisa que aconteceu com o Marcos Antônio e com vários outros jogadores da temporada passada. Então, assim, São Paulo fez uma proposta decente para o Sevilha e, ao que tudo indica, também o Montiel deve chegar no São Paulo por empréstimo. Ao contrário do Wendel, que vem em definitivo, o Montiel chega no São Paulo por empréstimo, beleza? Vamos falar agora do Oscar. Cara, primeiro, não é possível que não vai ter uma alma de bom senso dentro do São Paulo que fala assim, o Nestor saiu. Luciano, o que você acha de pegar a 10, de pegar a 10, dar a camisa 10 pro Oscar, pegar a camisa 11, que foi a camisa que você fez história no São Paulo. Os melhores momentos seus, você tava com a 11. O que você acha? O que você me diz disso? E a 8 vai para quem? Dá pro Alisson. Pega a 8 e dá pro Alisson. O que você acha? Não é possível que alguém vai falar, cara, não é possível que a gente vai ter o Oscar aqui, um meia, um cara acima da média, e vai deixar a camisa 10 com o Luciano. E aqui não é pegando no pé do Luciano. É porque o Luciano ele não é meia, ele é segundo atacante. Então, até a camisa 11 cairia melhor nele. Hoje, respondendo alguns comentários aqui, teve um cara que comentou assim, não entendo como é que você critica o Luciano, o artilheiro do time da temporada. E realmente, assim, eu não critico o Luciano como atacante, porque, como eu vivo dizendo aqui, o Luciano ele é um excelente segundo atacante. O grande problema do Luciano, pra mim, a temporada é participação. Porque assim, quando o Luciano... ele é o artilheiro do time na temporada, beleza. Mas quando o Luciano não faz gol, ele é um a menos dentro de campo. Porque ele não joga absolutamente nada. Os gols salvam as atuações ridículas do Luciano. E aqui eu tenho alguns dados pra vocês. Sabe qual foi a única equipe grande que o Luciano marcou gol essa temporada? O Palmeiras. São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque 2-1. De resto, o Luciano só marcou gol em time pequeno. Vitória, Atlético Paranaense no Morumbi, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense, Vasco. O Luciano não fez nenhum gol importante na temporada. O Caleri, você não pega no pé do Caleri. Eu pego no pé do Caleri. O Caleri não pode perder os gols que ele perdeu contra o Botafogo. A grande questão é que o Caleri, ele é participativo. O Caleri, além de 14 gols, só 4 a menos que o Luciano, o Caleri deu 7 assistências. Isso significa que, mesmo quando o Caleri não faz gol, ele ajuda o time de alguma maneira. O Lucas tem 4 gols a menos que o Luciano. Mesmo quando o Lucas não faz gol, ele participa, porque ele tem 9 assistências na temporada. O Luciano tem um meia, camisa 10. É isso que me revolta, um meia, camisa 10. Ter uma assistência na temporada? Não, nos dados tem 2. Eu me recuso a aceitar que aquele bate-rebate no jogo contra o Bahia é contado como uma assistência. O jogo contra o Bahia na Fonte Nova, o gol do Wellington Rato, o zagueiro chutou a bola no pé do Luciano, sobrou pro Wellington Rato. Aquilo ali não é assistência, gente. O Luciano tem uma assistência na temporada. São Paulo e Bahia no Morumbi, uma bola que ele dá pro Ferreirinha, que o Ferreirinha faz o gol. Só. Então é isso que me revolta, é a participação do Luciano. Eu adoraria, eu não acho que vai funcionar, mas eu adoraria que essa é a formação que
os comentaristas estão falando aí, de deixar Lucas de meia direita, Oscar de meia esquerda, Luciano e Caleri, que essa formação funcionasse. Porque você teria o Lucas criando, o Oscar criando e o Luciano no lugar que ele é mais letal, ao lado do Caleri dentro da área. O Luciano como segundo atacante, ele é excelente. Se a gente for buscar lá atrás, o Luciano fez uma ótima dupla de ataque com o Brenner. Lembra Luciano e Brenner? Depois Luciano e Pablo no Campeonato Paulista. O Luciano fez uma ótima dupla de ataque. E depois com o próprio Caleri. No início da era Rogério Ceni, era Patrick, Igor Gomes, Luciano e Caleri. Então eu adoraria que funcionasse isso. Eu só não acho que vá funcionar, porque você ter que cobrar que Lucas e Oscar marquem como Patrick e Igor Gomes marcavam na época do Rogério Ceni, eu acho que não vai dar certo. Porque são outras dinâmicas, os caras são mais velhos, os caras não sabe? Eu acho que não vai dar certo. Porque as características de marcação do Patrick e do Igor Gomes são totalmente diferentes de características de marcação de Lucas e Oscar. A não ser, aí a gente vai entrar na suposição. O time do São Paulo não é um time que marca em cima, não é um time que marca em linha alta. Então, talvez se o Zubeldia aprimorar isso para perdeu a bola, recua, perdeu a bola, fecha a linha, pode ser. Porque o Lucas e o Oscar não vão ter a necessidade de ficar dando bote, de ficar perseguindo. Porque o time vai recuar e marcar posicionalmente. Os caras vão estar posicionados. É diferente de uma marcação homem a homem, é diferente de uma marcação por setor, é diferente de uma marcação alta. Os caras vão estar posicionados. O Zubeldia já usa isso de certa forma, porque ele marca em linha média-baixa, né? O São Paulo marca em linha média-baixa, ele faz as duas linhas de 4 e deixa Luciano e Caleri, os dois homens da frente. Quando o Luciano tá atuando por dentro, fica Luciano e Caleri na linha, né, na última linha. Eles fecham ali um pouco à frente do meio de campo. Para funcionar com o Oscar e com o Lucas, eu acho que essa linha teria que ser recuada no meio de campo, para deixar o bloco defensivo bem baixo. É o que eu acho. Eu quero que você deixe a sua opinião e escreva e comente a sua formação ideal. Você acha que o Zubeldia deveria colocar Luciano, Caleri, Oscar e Lucas, ou você acha que o Zubeldia deveria fazer o que ele tá fazendo? E assim, lá na LDU, o Zubeldia jogava nesse 4-2-3-1 também. Tinha o 10 e tinha os dois pontas e o centroavante, que era até o Guerreiro, se eu não me engano. Aqui no São Paulo, ele jogou o ano todo nessa formação. Eu acho que o certo era continuar com essa formação, trazer o Oscar para dentro, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Eu acho que esse é o certo, pelo menos para testar, pelo menos para ver como o time vai jogar. Mas, do jeito que o Luciano é, cara, eu não duvido do Zubeldia dar um jeito de colocar o Luciano. Mas, pelo menos, se o Luciano jogar assim, eu acho que ele vai deixar de ser um problema. Porque, sim, para mim, quando o Luciano joga por dentro, ele é um problema. Na parte de criação. Ele, jogando de segundo atacante, ninguém vai cobrar que o Luciano corre, ninguém vai cobrar que o Luciano não só marque, mas dê assistência, que o Luciano participe de jogo. Ele atuando como segundo atacante, a gente vai cobrar só que ele faça gol. Só isso. Só que ele faça gol. A responsabilidade de criação vai estar por conta de Lucas e de Oscar. A grande questão é o sem bola. É como esse time vai marcar, é como esse time vai se defender. Esse, para mim, é o principal ponto falho dessa formação com o Lucas e com o Oscar no meio de campo. A marcação. O futebol de hoje é muito físico. A gente viu o próprio Luiz Gustavo, que atuou como volante, nos jogos de marcação, de pressão, jogos físicos. O Gustavo morreu, não deu conta. Imagine Lucas e Oscar. Vamos ver o que vai dar aí. Quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus até o próximo vídeo. E valeu!